O lastro aqui, uma coisa que eu não falei para vocês, ele não é um lastro completo. O que significa um lastro completo? Não é para cada libra que é impressa que você tem exatamente guardados no Banco da Inglaterra 110 gramas de ouro. Ele é um lastro, na verdade, fracionado. Uma determinada proporção de moeda tem lastro em ouro, mas nem toda moeda impressa e que circula na economia nacional e internacional tem esse lastro. Por quê? Porque o Banco da Inglaterra sabe que não vai acontecer uma situação em que todo mundo que tem libras vai ao mesmo tempo querer trocar essas libras por quê? Por ouro. A não ser que você sofra um ataque especulativo muito sério. Se isso acontecer, todo mundo quiser trocar libras por ouro, aí é uma situação grave e, evidentemente, se esse ataque especulativo continuar por muito tempo, o Banco da Inglaterra não tem solução, não tem saída. Tem que decretar que não há mais conversibilidade. Chega no momento que o banco diz não vou mais trocar libra por ouro e ponto final. Não tenho mais condições de manter a conversibilidade. Agora, por que o ataque especulativo é grave quando você tem um sistema em que vários países possuem lastros em moedas nacionais? Se você fosse o presidente do Banco Central do país A e começa um ataque especulativo contra a Libra, um ataque sério contra a Libra, você manteria as reservas do seu país em Libra? Evidentemente que não. Só que aqui a gente está falando de um país inteiro que vai começar a converter as suas reservas em ouro. E se vários países começam a fazer isso, evidentemente, isso é o fim do padrão ouro do pós-guerra. Acaba. Não tem condições da Grã-Bretanha sozinha aguentar um ataque especulativo de investidores e, ao mesmo tempo, vários países começarem a demandar conversão das suas moedas nacionais, das libras que eles possuem em reserva, em ouro. Então, o grande perigo de você ter um sistema do padrão ouro como ele se desenvolve no pós-guerra, ou seja, grande parte dos países com moedas lastreadas em outras moedas nacionais, é que é preciso conter ataques especulativos rapidamente. Se os ataques especulativos fortalecem-se, você pode gerar uma instabilidade econômica no sistema grave. E é claro, dizer que o país agora não tem mais conversibilidade significa que o câmbio que antes era fixo passa a ser um câmbio o quê? Do dia para a noite? Flexível. E isso vai afetar exportações, isso vai afetar investimentos, isso tende a afetar todo o relacionamento econômico entre os países, pelo menos num curto prazo. Isso vai ter impactos não apenas financeiros, mas na economia real, evidentemente. Bom, agora a gente pode começar a falar sobre essa interação. Agora que a gente olhou o padrão ouro, entendeu as diferenças do padrão ouro pré e pós Primeira Guerra, agora a gente pode pensar como é que se deu a interação na Europa dos anos 20, em particular, entre problemas econômicos e instabilidades políticas. Nós nem chegamos nas duas perguntas ainda. Nós vamos olhar para aquela interação que está ali. Tá? Eu vou dar 3 exemplos de como problemas econômicos e problemas políticos interagiram fortemente na Europa dos anos 20. E que, portanto, vão ter impacto, né, na eclosão e no fortalecimento da crise de 29, na chamada Grande Depressão. O primeiro exemplo tem a ver com as dívidas e reparações de guerra. Tá? Eu vou analisá-los separadamente. O segundo exemplo tem relação com a integração econômica europeia. O projeto de integração econômica da Europa. E o terceiro exemplo está relacionado com a falta ou pequena capacidade de coordenação dos bancos centrais, não apenas europeu, mas também norte-americano, em particular quando a crise eclode. Vamos olhar cada um desses aspectos separadamente, com calma, começando pelas dívidas e reparações de guerra. Nós, inclusive, há 2 aulas atrás, se eu não me engano, a gente falou sobre isso, sobre esse circuito. Eu só vou relembrar e, ao mesmo tempo, né, ligar com a discussão que nós estamos fazendo hoje. Então, observe o circuito. O que acontece, sobretudo, após a aprovação do Plano Dewey em 1924 para a Alemanha? Havia um problema da Alemanha não pagar reparações à França, à Grã-Bretanha, à Bélgica, e o fato da Alemanha não pagar essas reparações impedia com que vários países europeus, ou pelo menos dava o argumento para que esses países também não pagassem
as enormes dívidas de guerra que eles possuíam para com os Estados Unidos. Tá? O circuito ele só fecha quando acontece um grande pacote de ajuda econômico-financeira para a Alemanha em 24, empréstimos de bancos privados norte-americanos, sobretudo, fluem para a Alemanha, vão dar base para o pagamento de reparações que, por sua vez, vão permitir o pagamento de dívidas de guerra. Tá? Muito bem. Só que é óbvio que a continuação do pagamento das reparações, ela gera e fortalece, inclusive, as rivalidades, em particular, entre França e Alemanha. Ou seja, o fato da Alemanha estar recebendo empréstimos e estar pagando reparações não significa que o gosto amargo de pagar reparações acabou. Daí o porquê da discussão, sobretudo levantada por britânicos, mas também por franceses, de que era preciso acabar com as dívidas de guerra. Os Estados Unidos precisariam instituir um perdão às dívidas de guerra, para que a partir desse perdão fosse possível também começar uma negociação mais sólida com a Alemanha para, se não acabar com as reparações, diminuí-las significativamente. Perceba que, portanto, um perdão das dívidas de guerra ou uma diminuição das dívidas de guerra traria impactos políticos enormes do ponto de vista do relacionamento entre França e Alemanha, se essas dívidas de guerras fossem condicionadas à diminuição ou até o fim das reparações. É exatamente a manutenção dessas dívidas e, claro, interesses privados norte-americanos, de grandes bancos norte-americanos, diga-se de passagem, com relação forte junto ao Departamento de Estado, que mantém essas dívidas integralmente. Em alguns casos, redução no pagamento de juros atrasados, perdão no pagamento de juros atrasados, mas mantém o valor das dívidas integralmente, que, então, é uma questão estritamente econômica, podemos dizer assim, causada pelo conflito, que vai acabar fomentando, fortalecendo as rivalidades europeias em razão das dívidas de guerra, em razão, no caso, do pagamento das reparações. Então, esse é um primeiro exemplo dessa interação entre problemas econômicos e problemas políticos. Um segundo exemplo vem de uma proposta que a França encaminha, né, apresenta oficialmente pelo seu premier, Aristide Briand, em 1929, e né, uma proposta que ganha um certo eco em vários aspectos, em vários planos da sociedade europeia, inclusive francesa, de que seria necessário para combater os problemas econômicos do continente europeu, já vamos aprofundar nisso, seria necessário iniciar um projeto de integração econômica na Europa. Começar um projeto de integração econômica no continente europeu. Integração econômica, leia-se, uma queda, né, de barreiras alfandegárias, o início, né, uma propiciação de um livre comércio, ou de um comércio mais livre possível entre países europeus, homogeneização de regulamentações diversas e assim por diante. Por que a proposta de uma união econômica entre vários países europeus que a França faz oficialmente na Assembleia Geral da Liga das Nações em 1929 traria impactos econômicos, muitos dizem, positivos para a economia europeia? O raciocínio é esse. Ou seja, se você aumenta mercados para empresas industriais, ou mesmo agrícolas, mas sobretudo industriais e de serviços europeias, essas empresas, elas evidentemente vai haver uma maior concorrência entre elas. A tendência é que algumas dessas empresas, quando concorrem entre si, indústrias têxteis francesas com indústrias têxteis alemãs, algumas evidentemente vão falir, não vão conseguir se manter no mercado, mas as que se mantêm no mercado, exatamente porque elas têm às suas mãos um mercado amplo, elas vão produzir numa maior quantidade, elas vão ter maior capacidade de investimento e tendem, pelo menos é uma tendência, tendem a apresentar produtividade também maior. Ou seja, elas produzem uma quantidade maior para cada unidade de capital investido por essas empresas. Onde eu quero chegar? A ideia é que a integração econômica dentro do projeto francês, ela permitiria com que a produtividade da economia europeia aumentasse, produtividade geral da economia europeia aumentasse, e por causa disso, permitiria com que essa economia europeia concorresse de uma maneira mais competitiva, sobretudo com empresas de quem, pessoal, no mercado internacional?
com empresas norte-americanas no mercado internacional. Então, o argumento da relação entre projeto de integração econômica e uma melhoria das condições gerais europeia passa por isso. Mas, evidentemente, que você pode se perguntar, será que o projeto de integração econômica, que começou a dar alguns passos na segunda metade dos anos 20, para vocês terem uma ideia, em 1926, mesmo quando o projeto não tinha sido oficialmente apresentado e defendido por um estadista francês, em 1926, monta-se um cartel do aço entre produtores alemães, produtores franceses, produtores belgas e de Luxemburgo. Em 27, um ano depois, monta-se um grupo de estudos entre empresários franceses e empresários alemães para pensar um processo de integração econômica entre os dois países. A Alemanha e a França, inclusive, chegam a assinar um tratado comercial que diminui tarifas alfandegárias entre as duas também no final dos anos 20. Então, há passos, isso aqui não é algo apenas que vem no discurso. Alguns passos são dados, mas evidentemente passos modestos. Agora a questão é, será que a proposta francesa dessa União Europeia do entreguerras, ou como o próprio Aristide Briand chama, Estados Unidos da Europa, será que essa proposta dos Estados Unidos da Europa tinha base, tinha sustentação apenas do ponto de vista econômico para a França? Evidentemente que não. Esse é um projeto econômico, mas que também tem por detrás um caráter político muito evidente. Qual que é a base política desse projeto? E não é à toa que ele vai ser fortalecido, a proposta vai ser fortalecida pela França exatamente após os acordos de Locarno. Não à toa. No momento em que a França vê os instrumentos de Versalhes serem enfraquecidos, no momento em que a França interpreta que a sua segurança nacional pode ser ameaçada no médio prazo, a França passa a defender de maneira mais veemente um projeto de integração econômica. Por quê? A ideia por detrás é de que duas economias fortemente integradas, do ponto de vista industrial, do ponto de vista agrícola, do ponto de vista financeiro, tendem a ter uma menor chance, digamos assim, de entrar em guerra entre si. Ou seja, é muito claro que esse projeto de integração econômica ele anda junto com um projeto de segurança nacional francês. Não é à toa que o projeto retorna após a Segunda Guerra Mundial. Desta vez, retorna, entre aspas, com sucesso. Ou seja, o projeto da Comunidade Econômica Europeia, que também nasce inicialmente como uma comunidade econômica do carvão e do aço, nos seus primórdios, não é um projeto apenas econômico. Ele tem claros objetivos políticos e, portanto, que envolve a segurança nacional, não só francesa. Mas isso é uma discussão que a gente vai fazer particularmente no início, né, das aulas sobre Guerra Fria, não agora. Só que o projeto de integração não vinga. Ele não vinga. E ele não vinga por vários motivos. Ele chega a dar passos importantes, como eu citei para vocês, mas ele não vinga. Um aspecto importante é uma mudança política que acontece na Alemanha no final dos anos 20, um fortalecimento de grupos ultranacionalistas. Isso vai ficar muito claro, em particular no início dos anos 30, com a ascensão do nacionalsocialismo. E aí qualquer chance de projeto integracionista morre com a ascensão de grupos ultranacionalistas. Então a Alemanha, sobretudo no início dos anos 30, vai desmontando, né, as pontes frágeis, é verdade, que tinham sido criadas do ponto de vista de um projeto de integração com a França no final dos anos 20. Um outro aspecto importante é a resistência norte-americana. Os Estados Unidos fazem uma resistência velada, em alguns momentos uma resistência aberta contra esse projeto de integração. Por motivos óbvios. Se essa integração saísse do papel, isso significaria a perda de mercados para empresas norte-americanas, porque você teria o surgimento de uma unidade que poderia ampliar barreiras alfandegárias, por exemplo, contra empresas dos países fora dessa unidade, fora desses Estados Unidos da Europa, e o aumento da produtividade das empresas europeias poderia significar disputas de mercados mais acirradas com empresas americanas no médio e longo prazo. Então, é uma longa história do lobby forte
do Departamento de Estado, do Departamento de Comércio norte-americano contra esse projeto, que eu não tenho condições aqui de contar para vocês, mas há autores que estudaram com muita perspicácia e especificamente esse tema, mas ele foi um outro fator claramente importante. E um outro aspecto que é interessante citar é a resistência britânica. A Grã-Bretanha tinha interesse em fomentar um mercado comum, claramente. Isso ampliaria o mercado para indústrias britânicas no continente europeu. Tinha interesse, portanto, em fomentar a produtividade econômica europeia até para aumentar mercados para as próprias indústrias britânicas. Só que a Grã-Bretanha tem o problema sério dos domínios. Ou seja, a Grã-Bretanha ela tem acordos com os seus respectivos domínios, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, África do Sul. E esses acordos eles garantem cláusula de nação mais favorecida aos domínios em quaisquer acordos comerciais que a Grã-Bretanha assina ou entra. Isso significa que se a Grã-Bretanha entra, por exemplo, numa Europa unificada do ponto de vista econômico, os mesmos benefícios que todos os países vão ter junto à economia britânica deveriam, em teoria, ser estendidos para quem? Para os domínios. Só que é óbvio que economias europeias como França, Alemanha, economias da Europa Oriental, não vão querer que os domínios entrem nesses Estados Unidos da Europa. Imagine, por exemplo, a Europa Oriental, sobretudo, produtora de bens agrícolas, bens primários, vão querer concorrer com o Canadá, com a Austrália? Evidentemente que não. Então a Grã-Bretanha tem claramente que fazer uma escolha, e no contexto da Grande Depressão, a Grã-Bretanha escolhe os domínios. Tanto é que fortalece a Commonwealth em 1932 e inicia um mercado protegido junto com os próprios domínios no momento em que a crise está mais grave. Então, ao invés de fortalecer uma unidade econômica com a Europa, fortalece essa unidade com os seus domínios. E isso faz o projeto de integração econômica francês ir para o ralo. Mais uma vez, a gente vê aqui questões políticas e econômicas totalmente ligadas. Difícil separá-las, para não dizer impossível. Terceiro aspecto, eu disse que eram 3 que eu ia dar como exemplos. Terceiro aspecto é a questão da cooperação entre bancos centrais. O que a gente encontra no Entre Guerras, em particular durante a crise, quando a crise se instala na Europa no início dos anos 30, é uma pequena, para não dizer em alguns casos quase nula, cooperação dos bancos centrais para, sobretudo, sustentar o sistema do padrão ouro tal como nós o explicamos. Tá? E por que a cooperação ela é tão importante? Por que a cooperação entre bancos centrais ela é fundamental? Ela é fundamental, sobretudo, num caso, como a gente discutia agora há pouco, de ataques especulativos. Suponha, voltando ao nosso exemplo, que a Grã-Bretanha, que tem a Libra com paridade e com lastro em ouro, sofra um ataque especulativo. Várias pessoas começam, portanto, a apostar que o padrão ouro na Grã-Bretanha vai acabar e começam a trocar a Libra por ouro. Por que numa situação dessa é fundamental que exista cooperação entre os bancos centrais? Por que numa situação dessa é fundamental que o banco francês, o Banco Central francês, o Banco Central alemão, o Fed, que surge no contexto do início da Primeira Guerra Mundial, antes, na verdade, 1914. Por que nesse contexto os bancos centrais precisam se coordenar e precisam atuar conjuntamente? Porque se os bancos centrais, por exemplo, num país que sofre corrida ou sofre um ataque especulativo, se esses bancos centrais disponibilizam as suas reservas de ouro ou parte das suas reservas de ouro para o país que sofre esses ataques, qual que é o efeito que isso causa no mercado? Qual é o efeito que isso tende a causar no mercado? A conter o ataque especulativo. Porque por mais que as pessoas troquem Libra por ouro, a informação é clara. Vocês podem trocar o quanto vocês quiserem, porque ouro vai ficar disponível para o Banco da Inglaterra, porque há uma cooperação gigantesca de outros bancos centrais para dar sustentação a esse esquema. A gente não vai encontrar isso em momentos-chave, e muito por causa de rivalidades políticas entre Estados nacionais. Em particular, Banco Central francês e Banco Central alemão. Uma falta de cooperação entre dois bancos centrais que muitas vezes perpassa, está relacionada a questões que não têm nada a ver com estritamente questões financeiras.
mas muito mais questões políticas e rivalidades entre os dois estados nacionais. Existe uma outra questão que eu não comentei e que é importante também da interação entre aspectos políticos e econômicos. Num sistema internacional como o do início dos anos 30, em que havia vários estados claramente temerosos com relação à sua segurança nacional, você acha que estados que temem pela sua segurança nacional, que temem que uma guerra pode eclodir a qualquer momento ou no curto, médio prazo, você acha que esses estados vão se sentir seguros em manter as suas reservas numa moeda de um outro país? É óbvio que não. É claro que não. Então, supondo que a Alemanha e Grã-Bretanha entram em guerra, e a Grã-Bretanha, né, a Alemanha, perdão, tem grande parte do marco lastreado em libra. Se os dois entram em guerra, a primeira coisa que a Grã-Bretanha vai fazer é bloquear as libras que estão nas mãos da Alemanha. Ou seja, as libras que estão nas mãos da Alemanha não podem ser convertidas em ouro mais. Primeira coisa que vai ser feita. Antes de até um bloqueio comercial. O primeiro decreto que vai sair, provavelmente. Então, isso cria uma outra instabilidade no sistema. Porque todo momento que você tem uma crise internacional que pode ameaçar a paz internacional, qual é o resultado? O resultado é que você tem movimentos de países que falam em converter as suas reservas em ouro, e isso gera, evidentemente, uma instabilidade econômica global e não apenas específica. Eu não sei se vocês conseguiram entender a imagem como um todo, mas para ter certeza se a gente conseguiu olhar a imagem em termos mais amplos, eu gostaria de voltar ao esquema que eu apresentei previamente para vocês. E aí mostrar, a partir desse esquema, como essa interação entre questões políticas e econômicas se dá. Então a gente viu, né? Ou seja, a relação Europa e Estados Unidos nos anos 20 ela é estruturalmente deficitária para a Europa, do ponto de vista da conta corrente, né? Dessas duas unidades econômicas. E para compensar esse déficit, há um fluxo de capital que vem anualmente para cobrir essa diferença. Tá? Muito bem. Vamos supor que a questão das dívidas de guerra que nós comentamos, que é um exemplo dessa interação entre economia e política na Europa do entreguerras, um exemplo muito claro. Vamos supor que os Estados Unidos, que o Congresso norte-americano autorize a suspensão ou autorize até o cancelamento dessas dívidas de guerra. Qual é o efeito que isso causa na relação econômica bilateral entre essas duas unidades? Não existe mais a necessidade, ou não existe mais condições dos Estados Unidos receberem toda essa quantidade aqui de moeda forte em termos de bens e serviços. O que vai acontecer com esse déficit entre Europa e Estados Unidos em termos de conta corrente, caso as dívidas de guerra sejam canceladas? Vai diminuir. Ele não vai acabar, mas ele vai diminuir, ou seja, ele era desse tamanho e vai passar a ser algo menor. Porque agora não só a Europa não paga mais a amortização dessas dívidas de guerra, como a Europa também não paga o serviço dessa dívida de guerra, ou seja, os juros relacionados ao pagamento da própria dívida. Vamos supor também que não só o Congresso norte-americano ele acabe com as dívidas de guerra, como o projeto de integração econômica, evidentemente, se o déficit é menor, a necessidade para cobrir esse déficit também é menor, né? Então isso causa um impacto positivo na necessidade de fluxo de capital de uma economia para outra. Mas vamos supor que o próprio projeto de integração econômica também é bem sucedido. Não só as dívidas de guerra são canceladas, como o projeto de integração econômica é bem sucedido. Nesse caso, no médio prazo, o que vai acontecer? A tendência é que a economia europeia, né, claro, se não houver ataques protecionistas de ambos os lados, mas vamos supor que a economia europeia aumenta a sua produtividade, tende a exportar mais para os Estados Unidos, consegue competir melhor com produtos norte-americanos e, portanto, a situação pode até chegar numa certa igualdade. É óbvio que isso aqui é um exemplo, é absolutamente hipotético. Mas ele é hipotético, porém importante para a gente entender o impacto da falência desses dois projetos. Tanto o impacto da falência dos lobbies para cancelar as dívidas de guerra, que Inglaterra e França tentaram muito nos anos 20 e não conseguiram, como a falência do projeto, que tudo bem,
começou, né, a dar uns passos apenas, mal a engatinhar, mas começou a ser implementado de maneira muito incipiente, mas a falência de um projeto de integração econômica europeu no final dos anos 20, início dos anos 30. Então, esse é um exemplo da interação de problemas econômicos e políticos. Então, nós, de uma certa forma, refletimos sobre a questão 1 que eu lancei para vocês.